Convido a amada igreja a que abram as suas cópias da Sagrada Escritura no livro do Gênesis, capítulo de número 4. Eu lerei os versos de 1 a 7. De 1 a 7. Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Então, está escrito assim na palavra do Senhor: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, e ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida e diante dela nós agora estamos e precisamos do teu auxílio, precisamos do auxílio do teu Santo Espírito. Auxílio para abrir o nosso coração, auxílio para fazer o nosso coração um solo fértil para a tua palavra. E eu necessito do teu auxílio, Pai, para expor a tua palavra de maneira fiel. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós necessitamos de Ti nesse momento. Ajuda-nos, é o que nós clamamos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O pastor presbiteriano Chris Lundgaard, em seu livro O Mal que Habita em Mim, uma conversa franca sobre o poder do pecado e a derrota do pecado, inicia o primeiro capítulo do seu livro com um relato vívido sobre si mesmo. Abre aspas. Tudo o que eu queria era surpreender a minha mulher. Desde que tínhamos nos mudado para a nossa nova casa, há quase um ano. Então não acontece lá nos Estados Unidos isso. O puxador da porta da geladeira estava no lado errado. Eu havia protelado a substituição, só um ano, por ser desajeitado com coisas mecânicas. Mas nessa tarde de quinta-feira, enquanto minha mulher estava no trabalho, eu decidi me redimir e acertar o que estava errado. Eu estava na metade do trabalho, tinha levado a geladeira e o freezer, o frigorífico e a arca para fora, e queria levá-los de volta logo para que nada se estragasse. Estava no passo importante de mudar as dobradiças do lado direito da geladeira para o lado esquerdo, quando me dei conta que cada dobradiça era apertada por dois parafusos estriados. Dois simples parafusos estriados. Existe apenas uma ferramenta no universo que pode com segurança soltar um parafuso estriado. Uma chave estriada. E eu não tinha a chave estriada. Nessa altura, meus 3 meninos decidiram pôr em andamento o espetáculo itinerante da rivalidade fraterna, no meio do meu problema. Eu perdi a razão e descontei neles, ainda que não merecessem. Eles arregalaram os olhos como se eu fosse um monstro da Alfa Centauro, enquanto eu delirava numa língua desconhecida.
No meio de um ataque de cólera, tive a experiência extracorpórea. Vi a minha face distorcida e vermelha, gritando para os meus encantadores meninos. E soube imediatamente que eu estava fazendo algo horrível. Então parei e pedi desculpa a eles, certo? Errado. Algo estava a me controlar, como se algum estranho tivesse invadido o meu corpo e me forçasse a fazer a vontade dele. Foi bem depois deles terem fugido da minha raiva que recobrei a minha sanidade e a minha consciência e me humilhei perante eles com pedidos de desculpa. Em seguida, passei diversos dias me sentindo como um cachorrinho que tivesse apanhado. Seria eu, na realidade, aquele perverso? Como pude ferir os meus filhos daquela maneira? O mal que eu havia feito seria irreparável? Eles me perdoariam? Deus me perdoaria? Alguma coisa assim já aconteceu com você? Fecha aspas. Gênesis 4 encerra o primeiro Toledote, a primeira divisão dentro das gerações do livro de Gênesis. O relato das gerações ou da gênesis dos céus e da terra. Nessa série de exposições, o princípio de tudo, a minha intenção é de caminharmos até Gênesis 11. Contudo, entretanto, todavia, de Gênesis 4 a Gênesis 11, se não tivermos um olhar atento, se nós lermos de qualquer maneira, nós poderemos imaginar que Deus está em segundo plano dentro da narrativa. Pois parece que há um predomínio, parece que o pecado e as suas consequências tomam a frente nessa narrativa. Veremos o avanço rápido e brutal do pecado na humanidade. Vamos nos deparar com cenas e pecados horríveis. Entretanto, mantenha os seus olhos atentos no texto e os seus ouvidos abertos para a exposição, pois nós veremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vejamos então a esperança de Eva, as duas descendências e o mal que habita em nós. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Em hebraico, a estrutura desse verso nos mostra que nós temos um início de uma nova sessão nesse capítulo. Existe o término da sessão anterior com a expulsão do Jardim do Éden e há então uma descontinuidade temporal na narrativa. Nós não temos uma continuação cronológica como nós vimos, por exemplo, em Gênesis 1 e 2. Nós não temos informação suficiente para que nós saibamos quanto tempo havia se passado entre a expulsão do Jardim do Éden e a primeira procriação. Adão e Eva coabitaram. A palavra hebraica traduzida por coabitaram tem o seu sentido literal conhecer, sendo essa aplicação dessa palavra conhecer aqui nesse contexto um eufemismo. Um eufemismo, pois a Bíblia ela é cuidadosa quando ela aborda a sexualidade. Se pensarmos mais atentamente, faz bastante sentido a utilização da palavra conhecer para o intercurso sexual, pois é nesse tipo de relação que nós temos a relação mais íntima que existe entre dois seres humanos. É o tipo de conhecimento mais profundo que nós podemos chegar a ter com alguém. É de fato conhecer profundamente o nosso cônjuge.
Essa relação ela é tão íntima e especial que Deus estabeleceu que deveríamos conhecer apenas o nosso cônjuge dessa forma. Podemos notar que, mesmo afetados pelo pecado e fora do jardim do Éden, Adão e Eva estão a obedecer os mandatos criacionais. Nesse caso, ele está a obedecer o mandato social. Vemos que eles dão início à obediência quanto à multiplicação. A primeira gravidez da história. Imaginem Adão e Eva vendo pela primeira vez todas as transformações, todos os efeitos no corpo da Eva. Lá não tinha creme anti-estria, não tinha nada dessas coisas. E provavelmente esses efeitos eram efeitos inesperados. Eles estavam surpresos com aquilo, provavelmente estavam surpresos com aquilo que começara a acontecer. Eva começa a sentir na pele, literalmente na pele, provavelmente, as consequências do seu pecado. Os sofrimentos da gravidez que foram sobremodo aumentados. As dores do parto foram sentidas pela primeira vez. E Eva deu à luz a Caim, o seu primogênito. Se em Gênesis 3:20 nós vimos a resposta positiva de Adão para a promessa de Gênesis 3:15, de que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, agora nós vemos a resposta de Eva para essa mesma promessa. A fala de Eva é de difícil tradução, e para von Had, um dos estudiosos do Antigo Testamento, todas as palavras dessa fala de Eva são difíceis. E ao longo da história, algumas traduções, interpretações dessa fala de Eva têm sido propostas. E vocês sabem, como eu sou limitado, eu vou seguir alguém. E eu vou falar para vocês algumas das propostas. A primeira proposta é de Cassuto, um comentarista judeu, e que ele diz que Eva, nessa fala, estava a se vangloriar. E que a tradução mais adequada seria: criei um homem igualmente como fez o Senhor. Então, ela vai pegar essa ideia, essa interpretação dele, de que como ela foi tirada da costela de Adão, então ela havia agora ser Caim, ser tirado dela. Então, assim como Deus tirara Eva de Adão, agora Caim sai de Eva, e ela poderia então ter dizido isso. Existe um problema com essa tradução, porque a gente precisaria ter uma alteração, e eu não vou incomodar vocês, mas precisa ter uma alteração nas preposições utilizadas dentro do texto hebraico. A preposição não está lá. Uma segunda possibilidade é do nosso amigo De Boer, e ele faz uma alteração no texto massorético, mudando a pontuação de uma palavra. E nós temos uma palavra no hebraico que, conforme você muda a pontuação dela, ela vira um marcador de objeto direto. Mas eu não vou ficar atrapalhando vocês com isso. E na tradução dele, ele vai entender que é um sinal de. Então ele vai dizer: ganhei um homem. Isso seria Eva a dizer: ganhei um homem, o sinal do Senhor. Interessante. Então entra o nosso amigo Lutero, compositor do primeiro cântico que nós cantamos hoje, Castelo Forte. E Lutero ele vai perceber essa preposição como se fosse o marcador de objeto direto. E na tradução de Lutero, aí uma tradução bastante cristológica, ele vai dizer: ganhei um homem, o Senhor. Ou seja, Eva pensava que Caim era o descendente que feriria a cabeça da serpente. Então, entra o nosso amigo do coração, João Calvino, e ele percebe essa preposição como uma preposição de acompanhamento, e ele vai traduzir como a fala de Eva como: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Embora esse seja o único uso no Antigo Testamento dessa preposição acompanhada do verbo ajuda, auxílio,
Parece ser uma tradução bastante válida, porque é assim que o auxílio de Deus para os patriarcas era escrito dentro do relato de Gênesis. Então você tem essa mesma ocorrência de auxílio, dessa preposição significado auxílio do Senhor, com o auxílio do Senhor, em Gênesis 21, 20, 26, 3 e 24, 28, 15, 31, 3 e 39, 2. Então, uso recorrente. Parece-me que o mais provável é a tradução proposta por Calvino, de que Eva estava a declarar que ela tinha adquirido, ou ganhado, ou recebido um homem com auxílio do Senhor. E essa posição é seguida por muitos teólogos e estudiosos renomados dos nossos dias. Eva afirma que ganhou um varão, um homem, com a ajuda do Senhor. A fala de Eva nos mostra que nos sofrimentos da gravidez e as dores do parto valem a pena. Aqui é o único lugar em toda a Escritura que a palavra varão, homem, ish, é utilizado para se referenciar a um bebê. No hebraico existem duas palavras, pelo menos, que se referenciam a bebés ou crianças, infantes, mas Eva escolhe uma palavra específica que tem um gênero marcado e aponta para um homem. Eva fala como quem crê na promessa de Gênesis 3,15. A reação de Eva indica que de fato ela creu que ele, Caim, era o descendente que feriria a cabeça da serpente. E aqui existe muito debate se Adão e Eva foram salvos ou não foram salvos. Pelas declarações que eles dão em Gênesis, parece que sim. Mas a salvação pertence ao Senhor. Quando nós estivermos lá, nós descobriremos. Mas essa fala de Eva pode levantar para nós uma reflexão bastante importante, que num primeiro momento vai parecer até um pouco fora de contexto. O pastor Augusto Nicodemos faz essa aplicação. Eu acho que ele foi bastante feliz nessa percepção acerca do texto, de que os pais humanos frequentemente, constantemente erram no juízo que fazem dos seus filhos. Eva age como se Caim fosse ser aquele que feriria a cabeça da serpente, mas nós sabemos o que de fato Caim fez. Muitas vezes os pais são tomados por uma percepção errada dos seus filhos, como se os seus filhos fossem mais os obedientes, como se os filhos fossem melhores, ou como se o método pelo qual eles utilizam proporcionariam a salvação dos seus filhos. Ao mesmo tempo, existem pais que perdem a esperança com seus filhos, pais que, quando olham as suas crianças, pensam: não há salvação para ele. Mas nós vemos no texto bíblico que é a graça divina que transforma o coração. Nós vemos que é a graça divina que age em favor dos seus eleitos. É somente através da graça salvadora que crianças virão à fé. Apesar dos pais serem responsáveis por proverem um bom ensino, uma boa criação dos seus filhos, não será essa boa criação, esse bom ensino que garantirão a salvação. Elas podem ser usadas mas elas não são a garantia de. Onde os pais erram, a graça pode agir. O resultado final vem de Deus. Fecha a reflexão. Na sequência do texto, nós temos um curto relato do nascimento de Abel. Depois, deu luz a Abel, seu irmão. Eva nada fala acerca de Abel, a não ser seu nome. Alguns teólogos, por exemplo, João Calvino, criam que Caim e Abel eram gêmeos, na maneira como o texto está escrito. É uma tradução possível, mas não é uma tradução necessária. É possível? É possível ter essa compreensão? É. Ela se faz necessária para o entendimento do texto? Não.
Porque o ponto significativo aqui é que Caim é o irmão mais velho e Abel é o irmão mais novo. Isso é o que tem de importante na forma do relato. Gordon Wenham faz um bom comentário acerca do nome do segundo filho. A palavra grega, a palavra hebraica que nós traduzimos por Abel, é a mesma palavra hebraica utilizada, por exemplo, em Eclesiastes para falar vaidade das vaidades. É a mesma palavra que é usada para falar de sopro, neblina. E olha só o comentário de Gordon Wenham. Então, Revel, Abel, significa sopro, vaidade. O homem é como um sopro, os seus dias são como uma sombra passageira. O nome de Abel alude, assim, involuntariamente, ao destino que lhe está reservado, de que sua vida será interrompida. Eva provavelmente não tinha consciência do quão precisa ela seria no seu ato de nomear o seu filho. Abel teria uma breve passagem pela terra. Após vermos que Adão e Eva começaram a obedecer o mandato social, vemos Caim e Abel cumprindo o mandato cultural. Caim virou agricultor, seguindo assim a ordem divina dada a Adão em Gênesis 3:23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, de que fora tomado, enquanto Abel estava a obedecer a ordem de dominar sobre os animais. Tanto uma profissão quanto outra fazem parte do mandato cultural. Então, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. A expressão temporal que introduz esse primeiro relato do cumprimento do mandato espiritual após a expulsão do Éden, então apenas um detalhe, os 3 mandatos foram apresentados aqui: o mandato social, o mandato cultural e agora o mandato espiritual. Caim e Abel oferecem ofertas ao Senhor. Novamente temos um aspecto cronológico importante aqui no texto. A expressão nos fins de uns tempos deixa claro a existência de um intervalo de tempo entre os factos previamente narrados e os factos que estão a ser narrados agora. Quanta diferença em relação a Gênesis 1. Moisés, quando ele quer, ele deixa claro, e quando ele precisa, ele deixa claro que existe uma descontinuidade na narrativa. Enquanto em Gênesis 1, ele deixa claro a continuidade dos atos subsequentes da criação em 6 dias e de um dia de descanso, de separado para a especial adoração ao Senhor. A expressão, além de apontar que ocorreu um intervalo de tempo, ela é várias vezes utilizada como um intervalo de tempo bem definido, como uma espécie de um fim de um ano de cultura, um fim de um ano de lavoura. Então a ideia é que passou-se um tempo e a lavoura deu o seu fruto, e Caim colhera dos frutos da terra. Diante desses versos, muitas perguntas têm surgido ao longo da história. Por que Caim e Abel ofereceram ofertas diante de Deus? Por que eles ofereceram algo para Deus, se nós não temos nada escrito? Ou como eles saberiam que tipo de oferta que seria aceita? Como que eles saberiam o que oferecer para Deus? Ou como puderam eles perceber que Deus havia se agradado de um e rejeitado o outro? E ainda mais, e talvez o que muitos mais lutam aqui é: o que fez com que Caim fosse rejeitado e Abel fosse aceito? Primeira coisa, não é porque algo não está registrado que não aconteceu. E o que eu quero dizer com isso?
A finalidade das Escrituras é nos contar a história da redenção, é dar-nos conhecimento que possibilita a salvação. Portanto, as Sagradas Escrituras não possuem todos os factos de toda a história. Ela não foi escrita com esse propósito, ela não foi escrita para dar-nos os detalhes de todas as coisas que aconteceram em todos os momentos. Se os milagres de Jesus fossem registrados, não caberiam no mundo, imagine o relato de toda a história. Agora, nós precisamos, no mínimo, conjecturar, no mínimo, pensar quais seriam possibilidades para que Caim e Abel soubessem que precisavam apresentar ofertas ao Senhor. E aí eu vou ficar em apenas duas possibilidades para a gente não investir muito tempo nisso. A primeira possibilidade é de que Adão contou aos seus filhos o que acontecera após a queda. Que Adão foi e contou para Caim e para Abel como Deus sacrificara um animal para fazer a sua justiça da morte e fornecer então vestes de justiça que escondesse a vergonha do pecado na vida de Adão e Eva. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é simples, é de que o próprio Deus tivesse revelado posteriormente para Adão e ou os seus filhos que eles deveriam apresentar ofertas a Deus, que existia uma maneira de cultuá-lo. Tão simples quanto isso. Deus, de alguma forma, revelou para Adão, para Caim e Abel, consequentemente para Eva, como isso deveria ser feito. Agora, acerca de como Caim e Abel puderam perceber a aprovação ou desaprovação de Deus, é bastante incerto isso. Mas uma das possíveis explicações é de que fogo descera do céu e consumira a oferta de Abel, enquanto nada acontecera à oferta de Caim. Mas pastor, por que você fala isso? Porque a Bíblia nos dá alguns exemplos de que ofertas que foram aceitas foram consumidas por fogo vindo dos céus, pelo fogo vindo direto de Deus. Nós temos em Levítico 9, verso 24, o povo fazendo uma oferta e Deus consumindo essa oferta com fogo. Nós temos em Juízes 6, 21, Gideão fazendo uma oferta e isso sendo consumido por fogo. E nós temos em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 18, 38, a famosa história de Elias contra os profetas de Baal, onde Deus vem do céu com fogo e consome a oferta de Elias, enquanto nada acontece às ofertas dos profetas de Baal. Entretanto, outras coisas poderiam ter acontecido. Estou apenas a tentar mostrar para vocês que existem possibilidades desse evento e deles terem notado esse evento. Mas o mais importante é que a ênfase do texto não está na forma como eles souberam. A ênfase do texto está na maneira como Deus reagiu às ofertas. É a aprovação divina e a reprovação divina que está em questão. Mas a pergunta que tem gerado grande debate ao longo da história é: o que fez com que Caim fosse rejeitado e Abel aceito? O problema estava relacionado ao tipo de oferta? Sacrifício animal versus sacrifício vegetal? Se fosse para mim, vocês sabem qual seria a minha resposta, mas não parece que seja esse o texto. Então, respondendo à última pergunta, entendo que o problema de Caim não tenha sido o facto dele ter oferecido do fruto da terra, que ele fez uma oferta vegetariana lá. O problema não estaria nisso. Por quê? Porque a profissão dele, os frutos do trabalho dele, eram resultados de uma profissão legítima de acordo com as ordenanças divinas. E Deus não poderia condenar aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então não entendo que seja esse o problema. O livro de Levítico depois, posteriormente na história do povo de Deus, vai estabelecer e vai nos mostrar que Deus aceita ofertas de cereais, ofertas do fruto da terra. Da mesma forma como ele aceita ofertas de animais e da gordura dos animais. Você vê que com Deus não tinha esse negócio de carne magra, o negócio dele era carne gorda,
E então ambos os tipos de oferta eram aceitas por Deus. E aí abre aspas. A lei insiste, falando agora da oferta animal, a lei insiste que todos os primogênitos devem ser oferecidos em sacrifício ou redimidos. O primogênito, por direito, pertence a Deus. Em todos os sacrifícios de animais, a gordura era queimada, porque também pertencia ao Senhor, sendo considerada como a parte mais importante do animal. E é verdade. Abel ofereceu o melhor do seu rebanho ao Senhor. Para adicionar ainda mais a beleza ao texto bíblico, a nossa versão, a Ara, ela não traduz uma preposição encontrada no hebraico que transmite a ideia de que Abel ofertou de si, que Abel ofertou do seu coração. É como se Abel oferecesse a si mesmo. Enquanto Caim, o texto nos fala isso, ofereceu alguns dos frutos da terra, Caim não ofereceu das primícias. Caim não ofereceu o melhor. Caim ofereceu alguma coisa. Agora, dentro das várias possibilidades de analisar essas duas ofertas, eu vou trazer direto duas opções que eu creio que elas trabalham em conjunto. Inspirados por Hebreus 11, verso 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Alguns comentaristas então sugerem que foram as diferentes motivações dos irmãos, que são conhecidas apenas por Deus, que explicam esse tratamento diferente. E existe a visão que é mais comum entre os comentaristas, que tanto antigo quanto modernos, é de que era a abordagem diferente do culto a Deus e que isso se refletia na qualidade das suas ofertas. Enquanto Caim oferecia simplesmente alguns dos produtos da terra, Abel oferecia dos animais escolhidos do seu rebanho, dos primogênitos e das suas porções gordas. Eu creio que sejam essas duas coisas que trabalham ao mesmo tempo. São as motivações do coração associado ao padrão de culto estabelecido por Deus. Kent Hughes vai argumentar que a oferta de Caim não era uma oferta de fé. Ele presumiu definir qual seria o seu sacrifício. Caim, assim como Adão e Eva, resolveu autonomamente seguir o seu próprio coração e definir uma maneira de cultuar ao Senhor. Assim como Adão e Eva ouviram a voz da serpente e de maneira autônoma comeram da árvore proibida, Caim resolveu de maneira autônoma que ele ofereceria alguma coisa a Deus. Judas, ao comentar sobre os ímpios, mostra na sua epístola, que não tem, é só um capítulo, no verso 11 diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim propõe uma nova forma de adorar a Deus, uma nova religião. A proposta de Caim não se submete aos mandamentos divinos, antes, busca em si, nos seus desejos, nas suas preferências, a forma como ele quer adorar a Deus. Caim propõe uma forma de culto abominável ao Senhor, pois ela é fundamentada na arrogância humana, em detrimento da bondade divina. E aqui eu quero fazer uma breve reflexão com vocês. Nos nossos tempos tem se multiplicado a quantidade de igrejas e denominações existentes, inclusive cá em Portugal. Igrejas muitas vezes que surgiram de dissensões, por rivalidades pessoais, por desavenças, por discordâncias bíblicas, por motivos não bíblicos e motivos pecaminosos. E muitas vezes as pessoas querem fazer uma igreja de acordo com o seu gosto.
Então existem pessoas que são sommeliers de igreja. Então quando eles vão à igreja, eu gosto aqui da liturgia, aqui eu gosto dos cânticos, lá eu gosto da exposição da palavra, cá eu gosto que é mais animado, lá é muito desanimado, é muito presbiteriano, lá isso, lá aquilo outro. E essas pessoas então giram a taça, sentem o cheiro e as notas, mas esquecem de olhar para as Sagradas Escrituras. Decisões tomadas, escolherei a igreja que está mais perto da minha casa, não importando se ela está distante das Sagradas Escrituras. Os sommeliers de igreja, dentro do nosso tempo, têm um vasto menu a escolher conforme o seu paladar. As igrejas muitas vezes escolhem adorar o Deus umbigo e ser aceito pela sociedade, cedendo para tendências modernas, ideologias contemporâneas. Meus irmãos, existem duas religiões. Existe a religião que agrada a Deus e existe a religião que Ele abomina. Existem apenas duas opções: a que agrada a Deus e a que abomina. Nesse ano que passou, eu fui obrigado a ver um grande nome dentro dessas linhagens novas, dar um Feliz Natal a todos. Eu vejo igrejas montando espaços de adoração a Deus como se fossem baladas, como se fossem festas. Eu vejo igrejas vivendo na escuridão, dizendo que anunciam a luz. Cabe a nós a obrigação de voltarmos para as Escrituras e atentarmos quais são os padrões esperados por Deus, quais são os elementos de culto que fazem sentido diante de Deus. Nadab e Abiú, um caso que eu gosto bastante nas Sagradas Escrituras, assim como Caim, não seguiram a demonstração, a ordenança divina na maneira de prestar culto a Ele, e parece que eles eram do nosso tempo. Eles resolveram apresentar algo novo para Deus. Eles resolveram apresentar, o relato bíblico diz, fogo estranho. Ao inovar dentro do culto público, ao inovar no culto a Deus, Nadab e Abiú são consumidos e morrem de maneira imediata. Nós temos nos esquecido diante de quem nós estamos. Nós temos nos esquecido a quem nós prestamos culto. Nós temos achado que o que importa sou eu estar satisfeito. Eu gosto desse cântico, não gosto daquele. Ninguém te perguntou, porque na letra Deus gosta. Igreja não é lugar de inovação na maneira de prestar culto. A gente pode inovar em outras áreas, mas no culto a gente não inova, porque nós seguimos aquilo que Deus mostra nas Sagradas Escrituras. Agora, quando nós pensamos num outro aspecto, que é a maneira que Caim chega oferecendo qualquer coisa a Deus, a pergunta que eu faço a você: visite o seu coração. Como você tem prestado culto? Como você tem se achegado a Deus? Com um coração alegre ou por obrigação? Às vezes é desesperador ver vocês aqui dos cânticos. Às vezes eu não vejo alegria no rosto de algumas pessoas. Acabamos de sair da sessão de perdão dos pecados e a pessoa está triste. Como você vem para o culto? Como uma realização espiritual ou como um cumprimento de um compromisso social? De tal forma que, se você não se dá bem com alguém, simplesmente eu vou mudar daqui. Como que você tem vindo para cá? Dando o melhor do seu tempo, o melhor da sua disposição, o melhor da sua atenção? Ou você tem dado daquilo que sobra na sua vida?
Tem você chegado descansado no trabalho e exausto diante de Deus no culto? Como você tem se achegado a Deus? Fecha a reflexão. Nesses poucos versos, temos grandes temas que permeiam toda a história da redenção. Aqui, nesses versos, nós vemos o tema das duas linhagens, a linhagem santa e a linhagem não santa. A inimizade colocada por Deus entre as duas descendências tem a sua primeira manifestação na relação dos dois irmãos. Deus agradou-se de Abel. Não há mérito em Abel, mas sim a graça divina sendo manifesta a ele no agradar-se dele e, consequentemente, da sua oferta. Enquanto João nos mostra que definitivamente Caim era descendente da serpente, Caim era da linhagem não santa. Onde nós encontramos isso? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos justas. O conflito entre as duas descendências tem aqui a sua primeira manifestação. Outro tema que permeará toda a história da redenção é a escolha do mais novo em detrimento do mais velho, ou, em outras palavras, a doutrina da eleição. Enquanto os homens se atentam para aquilo que vê, Deus derrama a sua graça onde o povo não consegue ver. É ao contrário das expectativas humanas, muitas vezes, que Deus escolhe livremente derramar da sua graça sobre a vida de um irmão e não de outro. Esaú e Jacó, José e seus irmãos, dentre os quais é o desconhecido Judá, que teria maior destaque na vinda do Redentor. O clássico, Davi e seus irmãos, e assim por diante. As duas linhagens, e o mais novo sendo escolhido em detrimento do mais velho, temas que permearão toda a história da redenção, são aqui claramente introduzidas para nós. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim entregou o controle das suas ações para a ira, de tal forma que o seu semblante descaiu, ou numa linguagem mais literal, a face caiu. Então, se você, a minha esposa diz, e eu sei que é verdade, que o meu rosto é bastante expressivo, dificilmente eu consigo esconder as minhas emoções, eu sou bastante transparente, né? E é possível você perceber quando uma pessoa está irada. Parece que a face se enche de ódio, o semblante descai, a boca entorta, como diria Augusto Nicodemos, a cara, o rosto fica carrancudo. A sua expressão revelava o seu coração. No livro de Provérbios temos que o coração alegre aformoseia o rosto. Aqui temos que o coração irado desfigura a face. Novamente, o surpreendente acontece. Deus, em sua graça, vem ao encontro do pecador. Deus vem ao encontro de Caim. Não é Caim que vai até Deus, é Deus que vem até Caim. E Deus propõe a Caim. Deus dá a ele oportunidade de confissão de pecados, assim como fizera com seus pais. Deus sabia o porquê que ele estava virado. Deus sabia porque o semblante estava descaído. Deus está a dizer: me confessa. Confessa o seu pecado.
Deus dá essa oportunidade, Deus quer o arrependimento por parte de Caim. Deus propõe um caminho melhor para Caim, o caminho da submissão, o caminho correto. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, sabemos como essa história terminará. O texto bíblico já nos mostrou que Caim é assassino. E mais uma vez, Kent Hughes vai dizer, abre aspas, a revelação da atitude pecaminosa de Caim foi o seu semblante. Caim poderia ter tomado a desaprovação divina de sua oferta como uma comunicação graciosa, que era, e humildemente poderia ter pedido perdão a Deus, prometido nunca mais cair em tal pecado, mas ele não o fez. Fecha aspas. Então Deus diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A similaridade da fala de Deus com Eva é impressionante com essa fala. Deus mostra a Caim os passos a serem seguidos. Enquanto Eva, e esse detalhe é importante, enquanto Eva teve de ser persuadida pela serpente a ignorar o conselho do Criador, Caim não foi dissuadido da sua intenção assassina pelo apelo do Criador. O pecado jaz à porta. Aqui então o pecado é personificado como um demônio agachado, como uma besta selvagem na porta de Caim. Como o leão que anda ao derredor, prestes a atacar, o inimigo da nossa alma está à nossa porta. Nessa cena, nós podemos notar uma terrível verdade. Houve uma mudança geográfica. A tentação deixa de ser apenas exterior, e a tentação passa a ser interior. Apesar da serpente ainda existir, apesar do inimigo da nossa alma ainda atuar, o esforço dele agora é muito menor. Porque existe uma tentação dentro de nós. Nós podemos cair por nós mesmos. Aquilo que era antes perfeito, agora não mais. O mal passa a habitar o ser humano. A tentação se muda para o nosso coração. O pecado foi internalizado. Agora, a tentação começa de dentro. Como Tiago diz, a cobiça do vosso coração é que te leva a pecar. Agora, ao menor descuido, grandes estragos acontecem. Agora, se vencidos pelo cansaço da luta contra o pecado, seremos esmagados pelas terríveis consequências dos nossos atos pecaminosos. Agora, cabe a nós o dominar sobre os nossos desejos. E Paulo, em Gálatas 5, 19 a 21, lista alguns desejos que precisam ser dominados e eliminados da nossa vida. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diante dessas palavras, meus irmãos, quem consegue dominar os desejos do coração? Quem pode vencer a luta contra o pecado?
Paulo, em Romanos 7, diz: o bem que eu quero eu não faço. Quem? Nós temos a tendência de nos vermos em Abel, na linhagem santa, naquele que foi aceito por Deus. Entretanto, quantas vezes não nos comportamos como Caim? Na introdução, nós vimos o relato do pastor Cris e do mal que nele habita. Essa realidade não é diferente para nós. Ainda que libertos da escravidão do pecado, ainda somos habitados pelo mal. O nosso coração ainda está distorcido pelos efeitos da queda. Ainda estamos na luta constante contra os desejos pecaminosos do nosso coração. Ainda constantemente perdemos essa luta. Muitas vezes olhamos para o que fazemos, para o que fizemos e pensamos: como pode? Como eu ainda pratico esse tipo de coisa? Se nós formos honestos com nós mesmos, se nós olharmos para o nosso coração, se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, se nós olharmos para o espelho, como posso eu ainda viver assim? Como posso eu ainda perder tantas lutas para o pecado? Como posso eu ainda não conseguir dominar os meus desejos? Se nós formos realistas, nós repetiremos as palavras de Isaías 64, dos versos de 5 a 9. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tirastes porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Por que escondes de nós o rosto e nos consomes por causa da nossa iniquidade? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha para nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Quer seja pelos nossos piores momentos e piores pecados, quer seja pelos pecados recorrentes, quer seja através das nossas melhores obras, a pergunta a ser respondida é: quem pode ser aceito por Deus? Quem pode, de facto, agradá-lo? Quem de nós é diferente de Caim? A resposta: somente um. É somente em Cristo que foi capaz de ser aceito pelo Pai pela perfeita obediência. Se o diabo é a personificação do pecado, nós temos em Cristo a personificação do perdão. O sacrifício oferecido por Abel prefigurava o sacrifício do nosso Redentor. Abel deu da primícia do seu rebanho. Jesus Cristo, sendo a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, se ofereceu como sacrifício único, perfeito e agradável a Deus. Todo aquele que nele crê é por meio dele aceito pelo Pai.
Todo aquele que nele crê tem as suas obras lavadas no seu sangue e então aceitas pelo Pai. Todo aquele que crê é habitado pelo Espírito e através do Espírito possui auxílio sempre presente para lutar contra os piores desejos do coração e vencer a luta contra o pecado. Para que fôssemos unidos ao Filho, para que fôssemos aceitos pelo Pai, para que fôssemos habitados pelo Espírito, Ele se fez maldição em nosso lugar. Para que fôssemos por Deus amparados, Ele foi desamparado em nosso lugar, conforme Mateus 27:46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei a frequência, eu não sei a intensidade, eu não sei a quantidade, e eu não sei a gravidade dos seus pecados. O que eu sei é que existe perdão em Cristo para você. O que eu sei é que existe uma vida que é agradável a Deus. O que eu sei é que em Cristo existe vida abundante. O convite hoje a você: arrependa-se do pecado. Viva uma vida de adoração agradável a Deus. Deixe de oferecer o resto a Deus e passe a oferecer o seu melhor, as suas melhores afeições, o seu melhor tempo, as suas prioridades, os seus dons, os seus talentos, a sua finança. Prepare-se adequadamente para os cultos dominicais. Venha descansado. Se você estiver envolvido em algum ministério, seja pontual. Respeite as pessoas. Esforce-se. Se você canta e toca, treina durante a semana como se a sua vida dependesse disso. Se você prega e ensina a palavra, esforce-se durante a semana como se a sua vida dependesse disso. Se vocês pastoreiam o rebanho de Deus, vivam como se sua vida dependesse disso. Se vocês servem como diáconos do rebanho de Deus, deem o seu melhor para esse Deus. Vivam com intensidade para um Deus que deu seu Filho por nós. Confie em Jesus Cristo, porque ainda que imperfeitas as nossas obras, nele serão aceitas pelo Pai. Segunda aplicação: todos nós possuímos inclinações e desejos pecaminosos. A boa obra que foi iniciada em nossa vida ainda não foi concluída. Entretanto, nessa obra nós não somos chamados à passividade. Muito pelo contrário, nós somos chamados a dominar os nossos desejos que atuam contra nós. Coloque-se diante de Deus em oração. Coloque diante dele o desejo de abandonar pecados específicos. Analise a sua vida e veja quais são os pecados que você tem cometido frequentemente. Peça a Deus para que Ele te auxilie nisso. Peça a Deus para que Ele te ajude a ver pecados que você não tem conseguido ver. Peça auxílio a Deus para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você possa ver o que Ele ama e que você possa ver e odiar o que Ele odeia. Peça a Deus para abandonar pecados e adotar virtudes opostas no lugar. Por fim, converse com irmãos maduros na fé. Peça a eles exemplos de pecados que eles enxergam na sua vida.
Converse com irmãos e fale: meu irmão, quais são os pecados que você vê em mim? E aqui eu lembro, eu fiz isso num acampamento de jovens, e que essa era a dinâmica. Era a noite toda você procurando gente para falar os pecados que eles viam em você. E a orientação que eu dei é a mesma lá, é a mesma que eu darei cá, que foi uma orientação que eu aprendi com o Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório diz que o cristão ele tem apenas duas alternativas quando algo é criticado em sua vida. A primeira delas, ele tem que ver se ele reconhece aquilo. Se ele não reconhecer, é necessário que ele busque uma pessoa de confiança que tenha coragem o suficiente para dizer verdades na sua cara. E aí você perguntará para essa pessoa: você acha que eu sou assim? E o Ronaldo Lidório conta de uma vez que ele recebeu uma crítica e ele falou: jamais, eu não sou desse jeito. Impossível, eu? Não. E ele chegou para um amigo dele e falou: você acredita? Me falaram que eu sou assim? Ué, mas até agora você não sabia, meu? E aí ele falou: uma vez identificado, você não tem o direito de não mudar. É você se colocar na luta diante de Deus, para que o seu coração seja mudado. Agora, pode ser que a pessoa tenha uma visão distorcida de você. E aí a segunda opção que você tem, e única: perdoa a pessoa e lança no mar do esquecimento. Está tudo certo. E tudo isso num tempo máximo de 72 horas, para você não começar a criar raiz de amargura no seu coração. Meus irmãos, que Deus continue a ter misericórdia de nós, servos de Deus, aceitos em Cristo, que muitas vezes se comportam como Caim. Que Ele continue a derramar a graça dEle sobre nós, a construir em nós uma igreja santa, pessoas santas, imperfeitas, mas que não se contentam com a sua imperfeição. Pessoas que não se abaterão e não se deixarão ser derrotadas por Satanás, porque Cristo venceu essa batalha por nós. Vamos orar. Pai, diante de Ti nós estamos com o nosso coração contrito, num misto de tristeza e alegria, Pai. Estamos tristes, pois os nossos pecados são muitos, os nossos pecados são graves. Muitas vezes parecemos Caim, oferecemos qualquer coisa ao Senhor. Mas estamos com um coração alegre, pois nós sabemos que em Ti, em Cristo, nós somos aceitos por Ti. Em Cristo, o Senhor se agrada de nós. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Transforma o nosso coração, leva o nosso coração a uma busca contínua por uma vida de santidade. Dá-nos um coração forte, desejoso de Te agradar. Dá-nos um coração implacável na luta contra o pecado. Ajuda-nos, Senhor. Faça transparecer a Sua força na nossa fraqueza. Dá-nos virtudes contrárias aos nossos pecados. Conforme em nós cada vez mais a imagem do Teu Filho. Dá-nos um coração que se alegra, que tem prazer numa vida de intimidade com o Senhor, numa vida de adoração ao Senhor, um coração que tem prazer naquilo que o Senhor ama, e um coração que odeia aquilo que o Senhor odeia. Nós clamamos pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Confiantes, pois acessamos o trono da graça através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Cientes de que o Espírito
habita em nós. Dá-nos um início de semana alegre, confiante em Ti e sedento por santidade. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perfeito sacrifício, que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor ainda fazer. Amém.